Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar 2 Coríntios capítulo 10, 11, 12 e 13. A gente vê que parece que nesses capítulos Paulo está um pouco nervoso com algumas situações. E ele diz, olha, eu rogo pela paciência de vocês. Humildemente eu sou quando estou presente, humilde eu sou quando estou presente. Minha conduta é humilde, mas de longe eu sou audacioso, né? Mas eu espero não usar da audácia quando eu estiver presente, com alguns que acham que a gente anda por padrões humanos, né? Versículo 3 é muito lindo. Não lutamos segundo os padrões desse mundo. E aqui eu já queria começar deixando uma reflexão. E você? Tem lutado segundo os padrões deste mundo ou segundo os padrões de Deus? Versículo 4, né? É um dos versículos mais chave desse capítulo. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas. Use as armas da milícia espiritual, use a armadura, use a oração, sabe? Use aquilo que o Senhor tem te oferecido. E o versículo 5 é o que Deus mais falou comigo, olha, destruímos filosofias, arrogância que tentam levar pessoas para longe de Cristo e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a ferramenta para a gente vencer tudo aquilo que vem contra o nosso pensamento, contra o nosso coração. Tudo que vier tentando te afastar daquilo que é de Deus, domine, vença, sabe? Combata e leve esse pensamento ao trono de Deus, obediente a Ele. Tá? Versículo 6, preparados, Paulo diz, eu estou preparado para repreender qualquer desobediência. Aí ele começa, olha, eu me orgulho da autoridade que Cristo me deu para edificá-los e não para destruí-los. Então toda vez que ele usar, ou que o seu pastor usar, ou alguém que for autoridade, usar do seu poder para exortá-lo, não é para destruí-lo, é para edificá-lo. Né? Alguns acham, versículo 10, minhas cartas duras e soltam queixumes, né? Versículo 12, esses falam pelas costas, demonstram quão falsos são e que não têm sabedoria, né? Versículo 14, mas nós nos orgulharemos na medida da autoridade que Deus nos deu, à medida do nosso trabalho. Então a gente não está se orgulhando de outras coisas, não, a gente está se orgulhando do nosso trabalho. Quem se gloria, versículo 17, glorie-se no Senhor. Quem se elogia não tem valor. O importante é ser aprovado pelo Senhor, tá bom? Então não fique se elogiando. Você precisa ser realmente valorizado pelo Senhor. E a Bíblia diz que aquilo que você fala, que você faz publicamente e faz com interesse de ser recompensado, você já recebeu a recompensa do homem. Você precisa receber a recompensa do Senhor. 2 Coríntios 11, versículo 1, 2 e 3 diz, olha, tenham paciência comigo, de novo, segunda vez. Em 2 capítulos segundo ele fala, eu tenho zelo de vocês, tenho receio de serem ludibriados por enganos e se afastem da sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, parece que ele está zangado porque tem gente lá tentando distorcer o evangelho. Versículo 4, vocês aceitam ouvir sobre um evangelho diferente? Né? Olha, versículo 5, não julgo superiores, esses que estão pregando outro evangelho, mas eu não uso de oratória eloquente, mesmo tendo, mas demonstro meu conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu sei, eu demonstro por ações. Versículo 7, será que cometi engano me portando humildemente? Versículo 8, para servir vocês, eu recebi sustento de outras pessoas, porque eu não quis ser pesado para vocês. Versículo 10 a 12, os amo e tem um povo querendo ser como eu para vocês. Versículo 13 e 14, só que eles são falsos. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, imagina eles. Né? Versículo 15, o fim dessas pessoas será de acordo com as ações que eles merecem, sabe? E aí ele vem, olha, versículo 16, não me considerem louco. Não me considerem louco, mas se alguém pensa assim, me considerem fraco. Mas versículo 17, eu estou me orgulhando como insensato. Por quê? Porque ele nem deveria se orgulhar. Mas deve que no momento ele ficou nervoso e ele começou a dizer, peraí, deixa eu mostrar pra vocês tudo que eu já fiz por vocês. Sabe? Eles estão se achando, eu sou muito mais do que eles. Se alguém for como Paulo, que tem essa fraqueza de se orgulhar, mas se não for do tamanho de Paulo, melhor não se orgulhar. Sabe? Versículo 30, me orgulho nas atitudes que revelam a minha fraqueza, porque eu não estou falseando.
Eu não estou fazendo coisas assim impensadas, eu não estou usando de falsidade, eu estou falando exatamente aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. 2 Coríntios capítulo 12. Olha, mesmo que não seja conveniente eu me orgulhar, eu vou passar as minhas visões. E aí ele começa a falar daquilo que Deus já mostrou para ele. Versículo 2, ele está dizendo dele mesmo: eu conheço alguém que foi arrebatado há 14 anos, no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido revelar. Versículo 5, dessa experiência eu poderia me orgulhar, mas não farei. Eu vou me gloriar das minhas fraquezas. E versículo 6, evito falar para que ninguém me julgue superior do que sou. Mas versículo 7 e 8, para que eu não me tornasse arrogante, me foi colocado um espinho na carne. De verdade, eu tenho orado e eu penso hoje que é importante que a gente não espere Deus colocar um espinho na nossa carne para que a gente não fique sendo orgulhoso. É necessário que a gente se realmente revista do novo homem e possa se despir dessa natureza do velho homem, da natureza arrogante, sabe? Já ouvi pessoas falando se não seria a sexualidade de Paulo, e eu comprovo que não, sabe? Porque ele diz: olha, eu espero que vocês sejam como eu, que nem precisa se dar em casamento, né? Então o problema não é a sexualidade, o problema é é como se fosse um ataque de demônios constantemente, tá? Versículo 8, 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse esse espinho, mas o versículo 9 fecha essa questão: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, sabe, diz o Senhor. Então versículo 10, por esse motivo, pelo poder de Deus que se derrama sobre mim, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque é quando eu me sinto fraco que o poder de Deus vem se manifestar. Então eu posso me alegrar também nas minhas fraquezas. E você? Será que tem se permitido ser forte quando é fraco? Será que você tem permitido o poder de Deus atuar na sua vida e não você ser controlado pelas suas fraquezas, mas o poder de Deus entrar em ação? Versículo 11, eu fui obrigado a ser insensato com vocês. Sabe, versículo 12, eu deveria ser recomendado por vós. Meus distintivos foram demonstrados por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Versículo 13, só foram inferiores em não ter me sustentado, eu não ter sido peso. A única coisa que vocês foram inferiores aos outros é que os outros me sustentaram e vocês não, né? Vou ao encontro de vós. Não procuro os bens, mas a vós mesmos. Versículo 15, investiu em vós. Eu investi em vós, mas vocês me amaram menos? Paulo estava chateado. Versículo 6, não tenho sido peso. Tirei proveito de vocês? Por meio de um missionário, Tito vos explorou. Versículo 19, estou tentando me defender diante de vós, mas é diante de Cristo que apresento a minha defesa, pois todas as nossas atitudes têm um propósito de vos fortalecer. E é vos fortalecendo que as diferenças acontecem, sabe? Versículo 20 e 21, temo encontrá-los diferentes do que eu esperava. Temo encontrar no meio de vocês brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogância e desordem. E eu me humilho ao ver isso, sabe? Os que não se arrependeram da impureza, das relações sexuais ilícitas, da devassidão moral. Se eu chegar e eu ver isso, eu vou me sentir humilhado, porque não foi isso que eu ensinei para vocês. Mas o 2 Coríntios 13 diz, olha, eu vou a vós. É a terceira vez. Toda situação deve ser confirmada por 2 ou 3 pessoas. Se alguém tiver alguma queixa, tem que vir de 2 ou de 3. Versículo 2, não pouparei os que pedem uma prova de que Deus fala por meu intermédio. Darei provas, porque Deus é poderoso. Versículo 4, ele se fez fraco para ser crucificado, mas para que agora a gente seja fortalecido. Nós também somos fracos nele, mas temos poder dele para vos servir. Versículo 5, se examinem por meio de Jesus Cristo, a não ser que vocês já estejam reprovados. Versículo 6, espero que reconheçam que não somos reprovados. Eu espero, sabe? Versículo 7, oro que andem corretamente.
não para mostrar para outros, mas para que sejam corretos. Embora parecerá que estamos nos enganando em repreendê-los, se vocês estiverem totalmente corretos. Versículo 8. Nada podemos fazer contra a verdade. Nos alegramos quando enfraquecemos e vocês são fortalecidos. Rogamos aperfeiçoamento contínuo. Ou seja, não é para ter um aperfeiçoamento um dia e depois outro, não, é continuamente. Versículo 11. Despeço-me com algumas orientações. São 4 orientações. Sejam maduros, tenham fé, tenham só um pensamento principal, porque infelizmente tem hora que a igreja está toda dividida. Mas eu penso assim, não. É um pensamento que Deus dá para o cabeça. Então o pensamento principal sempre tem que ser da liderança. Encorajem-se mutuamente e vivam em harmonia. E o Deus de amor estará convosco. Saúdem-se e Ele vai dar a bênção apostólica. Que Deus te abençoe, ó. Beijo no seu coração. Fique com Deus.